O som do aspirador de pó cortava o silêncio matinal do 42º andar da Torre Artemis, onde os executivos ainda não haviam chegado. Para começar, mais um dia de decisões multimilionárias. Daniela Monteiro movia-se com a precisão de quem havia aperfeiçoado a arte da invisibilidade, menos cada movimento, calculado para não deixar rastros, além da limpeza impecável que ficava em seu caminho. 3 anos desde que começara a trabalhar neste templo de vidro e aço, no coração de Manhattan, limpando os escritórios de pessoas que nunca olhavam diretamente para ela, como se ela fosse apenas mais um móvel funcional no cenário corporativo. Mas Daniela via tudo, ouvia tudo, e, ao contrário do que eles imaginavam, entendia tudo, enquanto esvaziava a lixeira do escritório de canto. Seus olhos capturaram fragmentos de documentos descartados, menos contratos em francês, correspondências em italiano, notas manuscritas em mandarim. Cada idioma era como uma melodia familiar em sua mente, uma sinfonia de conhecimento que ela havia construído noite após noite na biblioteca pública de Brooklyn, seguindo o sonho que sua mãe nunca conseguira realizar. Diplomatas não falam, com sotaque mija, a voz de sua mãe ecoava em sua memória, enquanto ela ajustava os papéis sobre a mesa de mogno. Eles falam com autoridade. Carmen Monteiro havia passado 30 anos limpando as casas de diplomatas e funcionários da ONU, voltando para casa com histórias de conversas sobre crises mundiais, discutidas durante cafés da manhã, que ela mesma havia preparado. Seu último desejo, sussurrado em um leito de hospital 5 anos antes, havia sido simples e devastador. Fale como eles, Daniela. Fale com a autoridade deles, mas nunca esqueça quem te ensinou a ouvir. O escritório onde trabalhava agora pertencia a Josephine Blackwood, CEO da Artemis Global. Daniela conhecia cada centímetro daquele espaço, desde a fotografia emoldurada da formatura em Princeton até a pequena escultura de bronze que Josephine tocava inconscientemente durante ligações. Conhecia também os hábitos de sua ocupante. Chegada pontual, às 7h30. Café preto sem açúcar. Preferência por canetas de tinta azul. E a maneira como sua voz se tornava mais grave quando estava preocupada. Josephine Blackwood era uma mulher que comandava respeito sem esforço. Seus cabelos costenroa avermelhados permaneciam sempre impecavelmente penteados, mesmo após dias de 14 horas. Seus ternos sob medida abraçavam sua silhueta com elegância profissional. E seus olhos cor de avelã podiam congelar um subordinado, insubordinado, com um único olhar. Daniela observara de longe durante anos, admirando não apenas sua beleza refinada, mas a inteligência afiada que brilhava em cada decisão. Cada estratégia, cada movimento, calculado no jogo corporativo, mas naquela manhã de quinta-feira, algo estava diferente. Quando Daniela se aproximou do escritório de Josephine às 6h15, a luz já estava acesa. Isso era incomum, menos Josephine. Era pontual, como um relógio suíço, chegando sempre às 7h30 precisas. Através da porta entreaberta, ela podia ouvir uma conversa telefônica tensa, a voz normalmente controlada de Josephine carregada de uma frustração rara. O que você quer dizer com Marcel está doente? A ligação é em 15 minutos. Entendo que ele está com intoxicação alimentar, Claudia. O que não entendo é por que não temos um tradutor reserva para uma negociação de $1 bilhão. Daniela deveria ter continuado sua ronda. Seu trabalho era limpar escritórios, não resolver crises executivas, mas algo a fez hesitar. O aspirador silencioso em suas mãos, ouvindo a crescente tensão na voz da mulher que secretamente admirava. Encontre alguém, qualquer pessoa que fale francês, em nível de negócios. A equipe da Renault não prosseguirá sem confirmação verbal direta de mim, e meu francês não é nem de longe bom o suficiente. Foi nesse momento que Daniela tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Antes que pudesse se convencer do contrário, estava batendo suavemente na porta. Sim, a voz de Josephine era afiada, controlada novamente. Daniela empurrou a porta completamente, mantendo os olhos apropriadamente baixos. Desculpe-me, senhorita Blackwood.
Não pude evitar ouvir. Eu falo francês. O silêncio que se seguiu foi tão prolongado que ela arriscou levantar os olhos. Josephine Blackwood a encarava como se a visse pela primeira vez. Não a faxineira invisível, mas Daniela, uma pessoa real com habilidades reais. Seus olhos cor de avelã percorreram o rosto de Daniela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Você é a faxineira, Josephine disse. Não era uma pergunta, mas uma identificação, como se estivesse catalogando uma descoberta inesperada. Sim, sou Daniela Monteiro. Eu limpo este andar há 3 anos. Ela endireitou ligeiramente os ombros, permitindo que uma pequena centelha de orgulho transparecesse. E sim, falo francês. Meu sotaque é impecável, minha gramática precisa. As sobrancelhas de Josephine se ergueram ligeiramente. O equivalente de Blackwood a um choque visível. Onde você aprendeu a falar assim? Biblioteca Pública de Brooklyn. Autodidata. Daniela manteve suas respostas curtas, profissionais, imitando o ritmo que havia ouvido os executivos usarem entre si durante anos de invisibilidade. Josephine olhou para a tela do computador, onde um e-mail urgente piscava. Depois para o relógio, na parede. A ligação em 12 minutos. Não era uma aceitação ainda, mas também não era uma dispensa. Daniela decidiu arriscar tudo. Também ouviu o conselho discutindo a expansão para Paris no último mês. Entendo que esta ligação é para finalizar detalhes com a Renault sobre a parceria de manufatura. Ela fez uma pausa, observando os olhos de Josephine se estreitarem. A equipe da Renault será representada por Pierre Dumont, conhecido por pressionar por termos de pagamento agressivos, mas flexível nos prazos de entrega. A oficial de inovação deles, Camille Leblanc, está mais preocupada com cláusulas de exclusividade do que com custos. Por um momento, Daniela achou que havia exagerado. Então, pela primeira vez, em 3 anos de limpeza daquele escritório, Josephine Blackwood sorriu. Para ela, era um sorriso pequeno, apenas uma leve curva dos lábios, mas transformou seu rosto de meramente belo para genuinamente deslumbrante. Sente-se, senhorita Monteiro. A ligação começa em 10 minutos e precisamos nos preparar. A videoconferência foi um batismo de fogo que testou não apenas as habilidades linguísticas de Daniela, mas sua capacidade de navegar pelas correntes subterrâneas da diplomacia corporativa. Sentada ligeiramente atrás de Josephine, fora do foco principal da câmera, ela se tornou os ouvidos e a voz de uma negociação que valia milhões. Pierre Dumont falava rapidamente, usando jargões técnicos e francês idiomático projetado, especificamente para confundir não nativos, mas Daniela captava cada nuance, cada insinuação velada, cada pausa carregada de significado. Quando ele mencionava flexibilidade nos termos de entrega, ela sussurrava para Josephine que ele realmente estava testando se eles aceitariam prazos impossíveis. Quando Camille Leblanc expressava preocupações sobre propriedade intelectual, Daniela traduzia não apenas as palavras, mas o tom subjacente de negociação. O verdadeiro teste veio quando Dumont começou a usar expressões idiomáticas regionais, gírias de negócios que não apareciam em livros didáticos. Il faut battre le fer, pendant qu'il est chaud, mais nous ne voulons pas, etc., unchat, dans un sac. Ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Daniela traduziu com fluidez. Ele está dizendo que precisamos agir enquanto a oportunidade está quente. Mas eles não querem comprar gato por lebre. Está testando se entendemos que eles têm outras opções e querem garantias específicas sobre qualidade. O olhar que Josephine lhe lançou foi carregado de algo que transcendia mero reconhecimento profissional. Havia admiração ali, mas também algo mais profundo, uma conexão que fez o coração de Daniela acelerar de uma maneira que não tinha nada a ver com nervosismo profissional. 90 minutos depois, quando a videochamada terminou com acordos verbais sobre pontos que haviam sido controversos durante semanas, Josephine se virou para ela com uma expressão indecifável. Seu francês é extraordinário, ela disse, sua voz carregando uma qualidade diferente, menos mais suave, mais pessoal. Mas é mais que isso. Você entendeu o que eles realmente estavam dizendo?
não apenas as palavras. Minha mãe me ensinou a ouvir de maneira diferente. Daniela respondeu, sentindo uma intimidade inesperada nessa pequena revelação. Sua mãe deve ser uma mulher notável. Ela era. A correção saiu mais carregada de emoção do que Daniela pretendia, e viu algo suavizar na expressão de Josephine. Um vislumbre da mulher por trás da executiva implacável. O que se seguiu mudou tudo. Josephine ofereceu a Daniela um cargo como assistente de relações internacionais, com salário 3 vezes maior do que ganhava como faxineira. Mas mais importante que o dinheiro foi o convite para ser tratada pelo primeiro nome. Josephine. Daniela testou o nome em sua língua, saboreando a intimidade casual que ele representava. Não tenho qualificações no papel. Qualificações no papel são superestimadas. Você tem as habilidades de que preciso, o resto pode ser aprendido. Foi então que Daniela notou alguém os observando através da parede de vidro do escritório. Uma mulher alta e loira, cuja expressão só poderia ser descrita como calculista. Seus olhos azul-gelo percorreram Daniela com uma frieza que fez um arrepio subir por sua espinha. Essa é Elise Loren, nossa Cefu, Josephine explicou, seguindo o olhar de Daniela. Não se preocupe com ela. Ela vai se ajustar a ter você na equipe. Mas quando Daniela encontrou os olhos de Elise através do vidro, viu algo que a fez duvidar da confiança de Josephine. Havia uma promessa fria naquele olhar, uma promessa de que a ascensão de Daniela não passaria despercebida ou sem contestação. As 2 semanas seguintes foram um turbilhão de transformação. Daniela trocou seu uniforme de limpeza por blazers Prada e saias de alfaiataria. Sua aparência externa finalmente alinhando-se com as habilidades que sempre possuíra. Mas a mudança mais profunda estava na maneira como as pessoas a viam menos, ou escolhiam não ver. Alguns executivos se ajustaram rapidamente à sua nova posição, reconhecendo suas contribuições valiosas nas negociações internacionais. Outros pareciam perpetuamente confusos, como se não conseguissem reconciliar a mulher que antes esvaziava suas lixeiras com a profissional competente que agora se sentava à mesa de conferências. Elise Laurent, no entanto, não fez segredo de sua hostilidade. Em reuniões, ela questionava constantemente as contribuições de Daniela, interrompendo apresentações com esclarecimentos condescendentes sobre terminologia de negócios. Excluía acidentalmente Daniela de cadeias de e-mail importantes e, mais de uma vez, Daniela ouviu sussurros maliciosos sobre como ela deveria ter outros talentos para ter capturado a atenção de Josephine tão rapidamente. Atenção Chico. Ao auge durante uma reunião de estratégia sobre a expansão belga, Daniela estava apresentando uma análise das considerações culturais quando Elise a interrompeu com um sorriso gelado. Estou curiosa, Daniela. Onde você estudou negócios internacionais? Não me lembro de ter visto suas credenciais. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos sabiam que Daniela não tinha credenciais formais. Isso havia sido assunto de conversas sussurradas e especulações maliciosas. Não estudei negócios internacionais, Elise. Daniela respondeu, mantendo sua voz firme. Como você sabe, não completei a faculdade. Minha análise é baseada em experiência prática e pesquisa. Que reconfortante. Elise sorriu, com falsa docilidade. Estamos baseando decisões de milhões de dólares em pesquisas do Google e intuição. Mas antes que Daniela pudesse responder, o vice-presidente de marketing interveio. Na verdade, essas percepções culturais são mais específicas e úteis do que as fornecidas por nossos consultores anteriores. O apoio inesperado fortaleceu Daniela, mas ela sabia que havia ganhado apenas uma batalha em uma guerra que Elise estava determinada a vencer. Foi naquela noite que Josephine a convidou para jantar. O restaurante no West Village era uma joia escondida, o tipo de lugar onde a alta sociedade nova-iorquina vinha para ver e ser vista, mas com elegância discreta suficiente para permitir conversas íntimas. Daniela havia passado uma hora torturante, decidindo o que vestir, finalmente escolhendo seu único vestido de coquetel, menos negro, simples, mas que realçava sua figura de maneira sutil.
Quando chegou, Josephine já estava sentada em uma mesa de canto, tendo trocado seus ternos estruturados por uma blusa de seda azul meia-noite, que fazia seus olhos brilharem como âmbar aquecido. Pela primeira vez desde que se conheceram, ela parecia menos ciúme implacável, mais mulher interessante com quem alguém gostaria de passar uma noite. Você tá linda, Josephine disse quando Daniela se sentou, e havia algo na maneira como seus olhos demoraram no rosto de Daniela que fez seu coração acelerar. Conversa fluiu como vinho caro, primeiro sobre o acordo belga, depois expandindo para tópicos mais amplos, sobre estratégia internacional e diplomacia cultural. Mas foi quando a conversa se tornou pessoal que Daniela sentiu algo fundamental mudar entre elas. Minha biografia oficial diz que cresci em Connecticut e frequentei escolas particulares de elite antes de Princeton. Josephine disse após o segundo copo do Bordeaux, sua guarda baixa de uma maneira que Daniela nunca havia testemunhado. E a verdade. O sorriso de Josephine era autoirônico, mas genuíno. Projetos habitacionais de Detroit. Minha mãe trabalhava 2 empregos, e eu estudava sob postes de luz quando a eletricidade era cortada. Colégio comunitário, depois Universidade Estadual com bolsa integral, só então Princeton, para meu MBA. Daniela tentou esconder sua surpresa. Nada no exterior polido de Josephine sugeria tais origens. Por que esconder isso? Porque pessoas como nós não deveriam comandar empresas como Artemis. Josephine disse isso com uma naturalidade que partiu o coração de Daniela. O conselho, os investidores, eles querem uma determinada imagem. Aprendi a fornecê-la, Pestra. Como nós, Daniela repetiu suavemente, saboreando a solidariedade implícita nessas palavras. Sim, os olhos de Josephine encontraram os seus e permaneceram lá. Pessoas que tiveram que lutar por tudo o que têm. Pessoas que entendem que o sucesso não é um direito de nascença. O momento se estendeu entre elas, carregado de reconhecimento mútuo e algo mais profundo. Uma atração que ia além do profissional, além do intelectual, direto ao centro emocional que ambas haviam aprendido a proteger. Josephine foi a primeira a quebrar a tensão, endireitando-se ligeiramente. O ponto é que entendo o que você está passando com Elise e os outros. A diferença é que eu tinha os papéis certos para brandir quando me questionavam. Você tem algo melhor, Josephine continuou, sua voz ganhando uma qualidade mais íntima. Você tem, resultados, né? Continue entregando como fez hoje, e até Elise terá que reconhecer seu valor. Quando o motorista de Josephine levou Daniela de volta para Queens, ela se sentiu como se estivesse flutuando. Não era apenas o vinho ou o ambiente elegante. Era a sensação de ter sido realmente vista, realmente compreendida por alguém cuja opinião importava mais do que ela ousara admitir. Obrigada pelo jantar, ela disse, quando o carro parou em frente ao seu modesto prédio de apartamentos. Obrigada por salvar o acordo belga. Josephine fez uma pausa, então adicionou com uma suavidade que fez o estômago de Daniela dar voltas. Daniela, quero que saiba que vejo seu potencial, não apenas como tradutora ou conselheira cultural, mas como líder. Não deixe ninguém fazer você duvidar disso. Naquela noite, Daniela ficou acordada olhando para o teto de seu pequeno apartamento. As palavras de Josephine ecoando em sua mente. Pela primeira vez, desde a morte de sua mãe, alguém acreditava nela sem reservas. E o fato de ser Josephine, brilhante, poderosa, lindamente complexa Josephine, tornava tudo ainda mais significativo, mas era mais do que reconhecimento profissional. A maneira como Josephine havia olhado para ela durante o jantar, a intimidade casual de suas confissões, a eletricidade que passava entre elas quando suas mãos se tocavam acidentalmente ao alcançar a garrafa de vinho, tudo isso apontava para algo que Daniela mal ousava nomear. Ela estava se apaixonando por sua chefe, por uma mulher que representava tudo o que ela admirava e desejava se tornar. E, a julgar pelos olhares prolongados e sorrisos secretos, Josephine poderia estar sentindo algo similar. Era uma situação perigosa, carregada de potencial para desastre tanto profissional quanto pessoal. Mas pela primeira vez em sua vida, Daniela se sentiu disposta a correr o risco. Nas semanas seguintes,
suas interações ganharam uma qualidade diferente. Josephine começou a pedir sua opinião sobre questões que iam além de suas responsabilidades linguísticas, valorizando suas perspectivas sobre estratégia cultural e relações internacionais. Durante reuniões, seus olhos se encontravam, através da mesa, com uma frequência que fazia o coração de Daniela acelerar. Pequenos toques. Uma mão no braço durante uma conversa. Dedos que se demoravam ao passar documentos se tornaram mais frequentes. A tensão crescente entre elas era palpável e aparentemente não passou despercebida por Elise Lauren, cuja hostilidade se intensificou proporcionalmente. Ela começou a fazer comentários cortantes sobre favoritismo e relacionamentos inadequados no local de trabalho, sempre com a diplomacia suficiente para evitar acusações diretas, mas clara em sua insinuação. Foi durante uma revisão de arquivos financeiros que Daniela tropeçou em algo que mudaria tudo. Procurando por documentos de apoio para a expansão de Paris, ela notou discrepâncias nos relatórios de custos, menos números que não se alinhavam entre diferentes versões. Projeções que pareciam otimistas demais para serem realistas. Estava ainda tentando dar sentido aos dados quando a porta da sala de arquivos se abriu e Elise Laurent entrou, sua expressão mudando de surpresa para cálculo frio ao ver Daniela cercada de documentos financeiros. Leitura interessante? Elise perguntou, fechando a porta atrás de si. Apenas me preparando para a reunião de expansão, Daniela respondeu cuidadosamente. Notei algumas inconsistências nas projeções de custo. Inconsistências? Elise se aproximou, seu perfume caro e avassalador num espaço pequeno. Daniela, você deveria ter cuidado ao questionar assuntos financeiros fora de sua expertise. A ameaça era clara, mas Daniela se manteve firme. Não estou questionando, apenas tentando entender o quadro completo. Foi então que Elise mostrou suas garras verdadeiras, revelando que havia investigado o passado de Daniela e descoberto detalhes sobre suas dificuldades acadêmicas. Informações que ela não hesitaria em usar como arma. Uma palavra minha, Elise disse com um sorriso gelado, e você está de volta limpando banheiros. E quanto a qualquer fantasia romântica que você possa ter sobre Josephine, bem, ela usa pessoas como você e as descarta. Eu já vi isso antes. Mas suas ameaças apenas fortaleceram a determinação de Daniela. Ela havia encontrado muito para permitir que Elise destruísse tudo sem luta. Paris na primavera foi uma revelação sensorial que superou até as mais vívidas fantasias que Daniela havia nutrido durante aqueles anos de estudos solitários na biblioteca. As árvores ao longo dos bulevares explodiam em flores brancas e rosadas. Os cafés espalhavam suas mesas pelas calçadas, sob toldos listrados, e o próprio ar parecia carregado de possibilidades e perfume sutil. O hotel no 8º arrondissement era pura elegância parisiense, lustres de cristal, móveis antigos e um serviço impecável que tratava Daniela como Mademoiselle Monteiro com respeito genuíno. Seu quarto tinha uma pequena varanda com vista para um pátio tranquilo, um mundo distante de seu apartamento em Queens, e sua janela que dava para uma parede de tijolos. Os primeiros 2 dias foram consumidos por reuniões preliminares intensas. Elise havia se mostrado suspeitosamente cordial, limitando sua hostilidade a olhares gelados em vez de confrontos diretos. Josephine mantinha uma distância profissional, rigorosa, embora Daniela pegasse, ocasionalmente, observando, com uma expressão indecifra. Quando pensava que ninguém estava olhando, foi na terceira tarde que tudo mudou, quando a equipe jurídica francesa pediu tempo adicional para revisar mudanças contratuais. Josephine se virou para Daniela com um convite inesperado. Você conhece Paris bem, através de seus estudos, não? Talvez pudesse me mostrar um pouco da cidade além dos distritos turísticos. Elise imediatamente se ofereceu para cuidar das questões pendentes, seu sorriso não chegando aos olhos. Aproveitem seu passeio turístico. Vou garantir que tudo esteja em ordem para amanhã. Daniela guiou Josephine através de uma Paris que ela conhecia intimamente, apesar de nunca ter pisado ali antes.
ruas medievais sinuosas do Quartier Latin, cafés escondidos onde intelectuais ainda debatiam sobre xícaras de porcelana descombinadas, jardins secretos conhecidos apenas pelos locais. Com cada parada, ela via Josephine relaxar gradualmente, a executiva implacável, dando lugar a uma mulher curiosa e engajada. Como você conhece esses lugares? Josephine perguntou, enquanto se sentavam em um jardim escondido atrás da Sorbonne, cercadas por rosas e esculturas antigas. Estudei esta cidade por anos, Daniela admitiu. Cada livro, documentário, tour virtual que consegui encontrar. Queria entender a cultura profundamente, não apenas a língua. Sua mãe ficaria orgulhosa, Josephine disse suavemente, e pela primeira vez Daniela percebeu uma vulnerabilidade real em sua voz. À medida que a tarde deslizava para o crepúsculo, encontraram-se na ponte, diz Art, a famosa ponte do amor onde casais, uma vez prendiam cadeados, como símbolos de compromisso eterno. O sol poente transformava o Sena em ouro líquido, e poucos turistas permaneciam, deixando-as em relativa intimidade, no centro da cidade. Obrigada por hoje, Josephine disse. Sua voz mais suave do que Daniela já havia ouvido. Vim a Paris inúmeras vezes a negócios, mas nunca a vi, realmente até agora. Elas estavam próximas, agora, muito próximas, e Daniela podia ver reflexos dourados nos olhos cor de avelã, de Josephine. O espaço entre elas diminuía gradualmente, carregado de uma tensão que fazia o coração de Daniela bater como tambores. Daniela, Josephine sussurrou. Sinto uma conexão com você desde aquela primeira manhã. A princípio pensei que era apenas reconhecimento profissional, mas tornou-se algo muito mais. As palavras pairavam entre elas, como uma confissão e um convite. Daniela se inclinou ligeiramente, capturada pela atração gravitacional, que não conseguia mais resistir. Seus lábios estavam a centímetros de Josephine, quando o telefone tocou, agudo e insistente no ar suave da noite. O momento se despedaçou, como vidro. Josephine se afastou para atender. Sua voz disse-o firmemente de volta no lugar. Quando desligou, a magia havia se dissipado, mas algo fundamental havia mudado entre elas. Na manhã seguinte, durante as negociações finais sobre propriedades, Daniela notou que Elise parecia estranhamente satisfeita consigo mesma. Quando o líder da equipe francesa expressou preocupações sobre certas projeções financeiras, Elise rapidamente interveio antes que Daniela pudesse fornecer o contexto cultural completo. Talvez a senhorita Monteiro pudesse se concentrar em traduzir o que é realmente dito, em vez de adicionar sua análise amadora, Elise disse com um sorriso venenoso. A tensão na sala era palpável, especialmente quando Josephine defendeu firmemente as contribuições de Daniela. Era um confronto público de autoridade, que deixou claro onde estavam as lealdades e onde estavam as ameaças. Durante o intervalo, para almoço, Daniela estava voltando do banheiro, quando ouviu Elise falando ao telefone, em uma área externa isolada. Está se tornando um problema. A voz de Elise era baixa mas clara. Ela está completamente encantada por essa mulher. O conselho não ficará satisfeito com a direção que isso está tomando. Daniela se escondeu, seu coração disparando enquanto ouvia. Sim, já tentei essa abordagem. Não funcionou. Precisamos ser mais diretos. A visita ao local amanhã é nossa oportunidade. Podemos resolver ambos os problemas de uma vez. A chamada terminou, e Daniela se afastou rapidamente, sua mente girando com as implicações. O que Elise havia planejado para a visita ao local? E o que ela quis dizer com resolver ambos os problemas? Naquela noite, ela ficou acordada, debatendo se deveria avisar Josephine sem evidências concretas. Podia parecer paranoia ou ciúme profissional, mas algo na frieza calculista da voz de Elise a encheu de pavor. Na manhã seguinte, quando encontrou Josephine no lobby do hotel, um sedã elegante esperava com um motorista que Elise havia gentilmente providenciado. A viagem começou prazerosamente, com Paris ficando para trás, enquanto seguiam para o interior, onde a nova instalação seria localizada. Mas quando o carro entrou em uma estrada montanhosa sinuosa, Daniela notou algo alarmante. O motorista estava tomando as curvas rápido demais, e seus freios
pareciam não estar funcionando adequadamente. Quando ela pediu educadamente para ele diminuir a velocidade, ele mal reduziu. Josephine, ela disse baixinho, acho que temos um problema com o carro. Os freios não estão funcionando. Compreensão brilhou nos olhos de Josephine. Ela se dirigiu calmamente ao motorista, pedindo para parar devido ao enjoo, mas era claro que ele não tinha intenção de parar. Na verdade, ao se aproximarem de uma curva fechada, com um desfiladeiro íngreme, ele acelerou. Naquele momento, Daniela soube com certeza absoluta que isso era proposital. Sem hesitar, ela agarrou o freio de emergência e o volante, lutando pelo controle enquanto o carro derrapava descontroladamente. Em vez de mergulhar no abismo, conseguiram colidir contra um talude suave, os airbags disparando no impacto, quando a poeira baixou. Josephine estava ferida, mas viva, sua perna obviamente machucada. O motorista estava inconsciente. E Daniela havia salvado ambas as vidas, exatamente como Elise não havia planejado. A cabana de pedra que encontraram após caminhar pela chuva torrencial era como um refúgio de conto de fadas, isolada do mundo e de seus perigos. Daniela ajudou Josephine a se sentar no sofá rústico, examinando cuidadosamente sua perna ferida. Anos cuidando de sua mãe. Durante a doença, haviam-lhe ensinado habilidades médicas básicas, e ela trabalhou metodicamente para limpar e enfaixar a lesão. Você salvou minha vida, Josephine disse suavemente, enquanto Daniela terminava de ajustar a bandagem improvisada. A primeira vez foi apenas um acordo comercial, Daniela respondeu, acendendo um fogo na lareira antiga. Desta vez foi um pouco mais dramático. Josephine riu baixinho. Depois fez uma careta quando o movimento agitou sua perna. Elise realmente tentou nos matar, acoquiu sim. Mas agora sabemos de que ela é capaz. Lá fora, a tempestade se intensificava, criando um casulo de intimidade forçada, que parecia tanto perigoso quanto necessário. A luz do fogo dançava nos rostos de ambas, suavizando as linhas de tensão e revelando uma vulnerabilidade que raramente permitiam mostrar. Daniela, Josephine disse, sua mão encontrando a dela, na ponte ontem, antes de sermos interrompidas. Havia algo acontecendo entre nós. Havia, Daniela admitiu, seu coração acelerando. Já faz um tempo, passei minha carreira inteira sendo a pessoa mais inteligente da sala. Sempre 3 passos à frente. Sempre no controle. Mas você me faz querer ser algo mais. O quê? A pessoa mais corajosa da sala. Os olhos de Josephine brilhavam na luz do fogo. Corajosa o suficiente para admitir que estou me apaixonando por você. As palavras transformaram o ar entre elas, carregando anos de tensão não resolvida e sentimentos cuidadosamente escondidos. Neste momento, longe dos escritórios e hierarquias corporativas, elas eram simplesmente 2 mulheres que haviam sobrevivido a algo terrível juntas. Estou me apaixonando por você desde que você me viu pela primeira vez, Daniela confessou. Não a faxineira invisível, mas eu. Quando Josephine a puxou para mais perto, quando seus lábios finalmente se encontraram, sem interrupções ou barreiras profissionais, foi como a culminação de uma história que havia começado no momento em que Daniela decidiu se tornar visível. O beijo foi terno, mas urgente, carregando todas as palavras não ditas e os sentimentos que haviam tentado suprimir. Passaram a noite entrelaçadas no sofá pequeno, conversando baixinho sobre sonhos e medos, sobre o futuro que queriam construir juntas. Quando a manhã chegou com céus claros, ambas sabiam que teriam que enfrentar Elise e suas maquinações, mas agora o fariam unidas. O retorno a Nova York foi um turbilhão de reuniões estratégicas e preparação legal. No voo, Daniela organizou meticulosamente as evidências que havia descoberto sobre as irregularidades financeiras de Elise, enquanto Josephine fazia chamadas discretas para aliados no conselho. Ela vai tentar nos separar, Josephine alertou. Vai usar nosso relacionamento como uma arma. Então seremos mais inteligentes que ela, Daniela respondeu com uma determinação que surpreendeu a ambas. A reunião de emergência do conselho aconteceu exatamente como Josephine havia previsto. Elise havia convocado os membros com alegações de preocupações de liderança e conflitos de interesse. Quando elas se conectaram via videoconferência de Paris,
Elise mal conseguiu esconder seu choque ao vê-las vivas. A batalha que se seguiu foi travada, com a precisão de mestres de xadrez. Elise atacou primeiro, apresentando alegações sobre relacionamentos inadequados e credenciais questionáveis. Mas Daniela estava preparada desta vez. Membros do conselho, ela disse, sua voz clara e autoritária, menos a voz que sua mãe havia sonhado que ela teria. Antes de considerar essas alegações, acredito que devem saber sobre as atividades da senhorita Laurent, que descobri. Ela apresentou sistematicamente as evidências de manipulação financeira, mostrando como Elise havia distorcido projeções, para criar a ilusão de retornos maiores enquanto preparava sua própria saída para um concorrente. Cada documento foi traduzido e explicado, com a precisão que anos de estudos autodidatas haviam proporcionado. O golpe final veio quando ela revelou o acordo secreto entre Elise e a Meridian Global, evidência concreta de espionagem corporativa e traição. Essas são acusações sérias, disse Malcolm Harding, o presidente do conselho, sua expressão grave. São fatos documentados, Daniela respondeu, e posso fornecer testemunho detalhado sobre o que ouvi a senhorita Laurent planejando em Paris, incluindo o que acredito ter sido uma tentativa de assassinato. A sala ficou em silêncio total. Elise tentou se defender, mas sem sucesso, menos as evidências eram irrefutáveis, e sua credibilidade havia se desintegrado completamente. 3 horas depois, Elise Laurent foi escoltada para fora do prédio da Artemis, sua carreira corporativa terminada. Josephine foi reinstalada com plena autoridade, e Daniela recebeu uma promoção oficial para diretora de Relações International, um cargo criado especificamente para reconhecer suas contribuições únicas. 6 meses depois, Daniela estava em seu novo escritório, no 43º andar, revisando contratos para a expansão bem-sucedida do Paris, quando Josephine apareceu na porta. Tem alguns minutos? Ela perguntou, com um sorriso que ainda fazia o coração de Daniela acelerar. Sempre, Daniela respondeu, gesticulando para a cadeira em frente à sua mesa. Menos uma mesa que ela ainda às vezes tocava em descrença. Recebi uma ligação interessante hoje, Josephine disse, fechando a porta atrás de si. Da Harvard Business School. Eles querem oferecer a você uma bolsa integral para um MBA executivo. Aparentemente, nossa história chegou até eles. Daniela encarou. Uma bolsa para Harvard, completa, aulas noturnas e fins de semana, para que você possa continuar trabalhando. E Josephine fez uma pausa dramática. Eles querem que você seja a palestrante principal da formatura sobre superar barreiras no mundo corporativo. As lágrimas vieram sem aviso, todas as emoções dos últimos meses finalmente transbordando. Josephine se moveu rapidamente ao redor da mesa, puxando Daniela em seus braços. Sua mãe ficaria tão orgulhosa. Ela sussurrou. Ela ficaria. Daniela concordou, pensando na mulher corajosa que havia limpado casas de diplomatas enquanto sonhava com um futuro melhor para sua filha. Ela sempre soube que eu encontraria minha voz. E que voz poderosa é, Josephine disse, inclinando-se para beijá-la suavemente. A propósito, há uma pergunta que estive querendo fazer há semanas. Daniela ergueu as sobrancelhas questionadoramente. Quer jantar comigo hoje à noite? E desta vez, Josephine sorriu. Não é sobre negócios. Pensei que nunca perguntaria. Daniela riu, puxando-a para outro beijo. Lá embaixo, 43 andares abaixo, a vida de Manhattan continuava seu ritmo frenético. Mas aqui em cima, em um escritório com vista para a cidade que uma vez havia tornado invisível, Daniela Monteiro havia finalmente encontrado seu lugar no mundo, e o amor de uma mulher que havia aprendido a ver além das superfícies. E tinha um trabalho a fazer, sonhos para construir, e um futuro para criar juntas. Mas por agora, neste momento perfeito, banhado pela luz dourada da tarde, eram simplesmente duas mulheres que haviam encontrado uma na outra exatamente o que estavam procurando a toda a vida. A história havia começado com invisibilidade, mas terminava com a visibilidade mais brilhante possível, menos a de duas almas que se reconheceram e escolheram construir algo belo juntas, contra todas as probabilidades e apesar de todos os obstáculos. E quando Josephine sussurrou,
Eu te amo, contra seus lábios. Daniela soube que finalmente havia encontrado o lugar onde pertencia, não apenas no mundo corporativo que havia conquistado, mas nos braços da mulher que havia ensinado ela a ser vista.